Ah, legal, o Mercado São Lucas, sim, o Felipe ali, bacana. Eu fiquei de fazer algumas palestras ali com eles, com o Mercado São Lucas. Acho que esse mês aqui ou no próximo deve estar acontecendo as nossas palestras aí em Garibaldi. É bem bacana o mercado dele ali. Que show, muito bom saber. Assim, gente, eu tive lendo algumas pesquisas, né, ainda nesse final do ano passado ali, e me chocou bastante uma pesquisa que o SPC fez na final do ano passado, acho que foi ali por volta de novembro, não tenho bem certo a data, mas eles chegaram ao número de que 60% dos brasileiros, essa pesquisa foi feita lá em São Paulo, né, que 60% dos brasileiros chegam ao final do mês sem dinheiro, né, que não conseguem ter reservas ou que não conseguem se manter com o salário, né, deles pelo mês todo. Então acabam chegando ao final do mês sem conseguir, muitas vezes, ou pagar as contas ou não ter o dinheiro suficiente para passar o mês. E aí acabam fazendo o quê? Empréstimos, empréstimos que eu quero dizer, né? Cartão de crédito, cheque especial, ou acabam optando por não pagar as contas, né? As contas básicas. E isso é um número bem gigante, um número alarmante, assim, porque 60% da população não conseguir, né, chegar ao final do mês. E isso também é um problema recorrente dos clientes que eu atendo de consultoria, clientes que eu atendo do coach financeiro, que acabam chegando até mim com essa dor, né? Então é uma dor do cliente de não conseguir se organizar. E muitas vezes essa questão de não ter o dinheiro suficiente não é por faltar renda, né? Por não ter um salário suficiente. É por um descontrole nos gastos, né? O que eu mais percebo é isso. É um descontrole de não saber aonde que tá indo o dinheiro, não saber, não conseguir ver. Eles chegam assim, Ana, eu não sei onde é que vai o meu dinheiro, eu não consigo saber aonde que tá indo o meu salário. Não sei se para vocês isso acontece, se vocês quiserem me comentar aqui, se isso também é um sentimento, uma sensação de vocês, né, de chegar ao final do mês e não saber aonde que foi o dinheiro, não conseguir ver a cor do dinheiro, ou entra o salário e acaba simplesmente pagando as contas e quando vê foi tudo. O salário entra num dia e no outro dia já sumiu, né? Então isso é uma situação assim que vem bastante até mim. Por isso que eu decidi trazer esse assunto aqui para a live hoje, né? Uma história assim que aconteceu bem recente comigo e que eu achei assim super bacana, de uma pessoa que chegou até mim e comentou. Na verdade, ela não fez nenhuma consultoria, nada, né, comigo, mas como ela convive bastante, ela vê que eu gravo vídeo, faço materiais e acabo atendendo pessoas, né, com os assuntos, ela diz que sempre pega alguma dica ou outra, né? E o que ela me comentou é que assim, que ela e o marido dela, eles também tinham essa sensação de que não sobrava dinheiro, de que o salário não dava para pagar todas as contas do mês. E aí acabavam que não conseguiam ver onde é que ia esse dinheiro. E o que ela fez? Ela começou a fazer anotação num caderninho, começou a anotar num caderninho aonde ela gastava, no que ela estava gastando. E ela teve uma percepção e o marido dela teve outra percepção que eu achei bem interessante também. Ela pegava o salário dela, recebia, ela já é aposentada, né? Então ela ia até o banco sacar a aposentadoria e naquele dia que ela ia sacar a aposentadoria, ela já ia pagar os carnês, que é uma ela diz, né? Ela tinha as contas em loja, ela já saía e ia pagar os carnês dela, já pagava as contas dela. E com o que sobrava, ela passava numa lojinha, no mercadinho e comprava alguma coisa ou outra. Então, ela acabava gastando todo o dinheiro. Ela não conseguia ficar com o dinheiro em mãos. Até eu fiz um vídeo perguntando, né, se o dinheiro era amigo ou inimigo. E ela me disse, Ana, lá eu identifiquei que o dinheiro eu estava tratando ele como um inimigo. Porque eu não queria ter ele perto, eu não podia ter ele na minha mão. Porque no momento em que eu pegava o dinheiro na minha mão, eu já saía, né, dando todo o destino dele e acabava passando todo o resto do mês sem dinheiro.
Então ela conseguiu ter esse insight de que o dinheiro na mão dela estava sendo como um inimigo e acabou que ela conseguiu entender esse comportamento dela e agir um pouquinho diferente. Então o que ela fez? Ela não sacou todo o dinheiro da conta bancária dela. Ela deixou um valorzinho lá, né? Não sei assim que valor exato que ela deixou, mas o que ela fez? Deixou o valor lá e no próximo mês ela sacou a aposentadoria dela menos um pouquinho. Então ela acabou conseguindo deixar aplicado lá na conta dela, né? Na conta poupança, enfim, aquele valor. E aí ela me disse, mas eu ainda não sei como lidar. Então eu prefiro nem olhar, eu não olho meu saldo bancário, porque se eu souber que tem lá, então eu vou sacar. Então ela conseguiu entender que na mentalidade dela, se o dinheiro estiver todo na mão dela, ela vai sair gastando. Então esse insight foi super bacana. Então agora eu venho conversando com ela assim, maneiras, formas que ela pode trabalhar com isso, porque é uma crença, né? É uma crença que ela tem que o dinheiro entra e já sai. E já o marido dela também começou a anotar, né? Fazer todas as anotações ali no caderninho dele, das contas, enfim, né? Das despesas que ele tem. E ele tem uma chácara, né? Então ele tem criação de galinha, porco, ele tem plantação lá na chácara dele, mas não é a renda dele, não é o sustento dele dali, né? Ele trabalha em outro local. Ele tem aquilo mais como um prazer, né? Como um lazer para ele. E o que ele percebeu fazendo todas as anotações? Que ele estava gastando muito em ração, a ração para as galinhas dele. E como as galinhas são um lazer para ele, né? Não é o sustento, não é a renda dele dali, ele acabou que ele diminuiu o número de galinhas, né? E consequentemente ele diminuiu o valor da ração. E aí ele conseguiu sim fazer uma economia, ele conseguiu ver aonde estava indo o dinheiro dele a partir da anotação que ele começou a fazer. Então essas assim são algumas formas que a gente pode já começar a olhar, né, para as nossas finanças e pensar um pouquinho diferente, pensar no comportamento que a gente está tendo nesse momento, né, o que a gente está fazendo, como a gente está se comportando, o que a gente está fazendo ou não com o nosso dinheiro, se a gente consegue ou não olhar para ele, se a gente consegue ou não fazer a economia ou aquilo que a gente planejou, né? Como dica que eu sempre deixo para quando eu começo um processo de consultoria ou um processo de coaching, eu sempre converso, né, para entender qual é o padrão, qual é o comportamento da pessoa. Todos nós trazemos um comportamento com dinheiro já das nossas crenças, que vão vindo dos nossos familiares, do nosso ambiente, do nosso meio social, da nossa própria cultura, né? Eu vivo aqui numa cultura de italianos, né? Então a gente já tem um pouquinho da cultura da escassez, ou do guardar, do ter falta, que é uma coisa que veio, né, com os italianos lá na época da Itália, que na época que eles vieram já era uma época bem difícil. Então, essa cultura, ela permaneceu, ela ainda permanece, né, aqui na nossa região. Então, é importante vocês entenderem qual é a cultura de vocês, em qual é meio que vocês estão inseridos, como é que é tratado o dinheiro na família de vocês, como que foi tratado isso lá desde a infância, vocês tiveram contato, não tiveram, conversaram, fez falta dinheiro, ou sobrou, ou daqui a pouco passou a necessidade mesmo por falta de dinheiro. Então é importante vocês entenderem esse contexto, porque esse contexto em que vocês foram criados, em que vocês foram vivendo, é que vai talvez moldar o comportamento de vocês. E isso de uma forma muito inconsciente, porque a gente acaba entrando nesse piloto automático e achando que nós somos daquela maneira, que nós agimos assim e que é certo ser assim. Por quê? Porque a gente não conhece uma outra maneira, né? A gente nunca viu outra forma, porque na escola não é ensinado para nós para como lidar com o dinheiro. Na escola ou na faculdade, eu pelo menos não tive. Eu sou formada em contabilidade, então eu sou contadora, tenho especialização em recursos humanos, tenho formação em coaching, mas nunca foi me passado até então, né, como lidar com o dinheiro, como fazer economia, como planejar os sonhos, como a gente alcançar. E isso eu fui aprendendo aos trancos e barrancos. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia. O Fabiano
Também, né, Fabiano, a gente não aprendeu isso na escola e então a gente vai fazendo como a gente acha que é certo, como os nossos pais nos passaram ou como a gente viu algum modelo. E aí a gente vai seguindo esse modelo e isso acaba que a gente não tem muita referência, né? Agora a gente tá numa época em que se tá se falando bastante de educação financeira. É um assunto assim que tá muito em alta e isso é muito positivo, é muito bom, porque a gente vai conseguir mudar a nossa vida financeira e para quem tem filhos, né, ou sobrinhos que tem crianças próximas, vai conseguir passar isso, né, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as crianças, que eles sim têm o poder de mudar. Realmente, Fabiano, infelizmente a gente não teve, né, essa educação na escola e isso faz toda a diferença para que a gente consiga nos planejar, nos organizar e alcançar os nossos sonhos, né? Eu mesma eu tinha uma mentalidade assim muito limitada, né? E isso assim foi se desconstruindo ao longo do tempo e ainda preciso desconstruir muita coisa, né? Mas uma mentalidade assim que eu tinha é que era muito difícil viajar para o exterior. Então eu achava que aquilo não era para mim, que aquilo, nossa, estava muito distante, né? Por quê? Porque eu não tinha nem ideia de quanto aquilo custava, eu não tinha a menor noção do que precisava fazer, o quanto custaria, quanto tempo que eu precisaria investir, quanto tempo eu precisaria fazer de reservas, né? Até que eu decidi, né, por influência do meu marido, que a gente iria viajar, que a gente iria ir para o exterior. Assim, gente, você não tem noção. Foi em 2 anos que a gente conseguiu se organizar, se planejar, economizar e fazer a viagem dos sonhos. Conheci vários países, sabe? Eu fui pra Europa, conheci vários países, só que eu tinha aquela mente, né, limitada de que imagina eu ir pra Europa, imagina eu ir pro exterior. Era algo assim muito fora. E isso não é fora, é possível desde que a gente consiga se planejar, desde que a gente consiga se organizar, né? Então isso é bem bacana que a gente consegue olhar como a gente tá hoje. Vamos olhar. Eu tô dessa forma. Com que crenças eu tenho? Que sabotadores que eu tenho? Como é que a minha família me estruturou? Como é que a minha escola me estruturou? Não tem estrutura nenhuma. Beleza, então vamos começar agora a se analisar, se auto-perceber e aí conseguir dar aquele passinho adiante, buscando informação. Tem muita informação gratuita na internet hoje para quem quer, para quem deseja, né, fazer essa mudança e para um caminho financeiro que eu digo saudável, né? Tem muitas formas, né? Eu tenho um curso de Simplifique Suas Finanças em que eu acompanho 30 dias, eu fico 30 dias com no máximo 10 pessoas, né, dentro do curso, para conseguir acompanhar e fazer com que as pessoas cheguem ao final desses 30 dias com as finanças mais equilibradas, né? Porque a gente acaba tendo essa mentalidade de que precisa saber matemática, precisa ser bom de planilha, precisa conhecer investimentos, precisa conhecer matemática financeira e não precisa, gente. As finanças, né, elas estão no nosso dia a dia, no momento que a gente vai no mercado, quando a gente olha a conta de luz, quando a gente olha a conta de água, quando a gente vai abastecer, são escolhas inteligentes. O que vai fazer a diferença, o que vai fazer sobrar o dinheiro no final do mês são as escolhas inteligentes. Talvez a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa em prol de outra, mas quando a gente tem o nosso objetivo definido, isso não se torna um peso, não se torna um sacrifício, né? O que eu quero deixar para vocês hoje, assim, dicas importantes de como fazer sobrar dinheiro no final do mês. A primeira delas é anotem o que vocês compram, anotem o que vocês consomem. Ana, mas é chato ter que anotar todo dia, toda hora, tudo que eu compro, tudo que eu consumo. Sim, eu entendo que é chato. Se você não tem nenhuma planilha, não tem nenhuma anotação, não tem nenhum aplicativo, não tem caderno, não tem nada, isso vai ser assim um grande passo para você começar a anotar, porque você não tem o hábito de fazer a anotação. Tá? Quando eu atendo os clientes da consultoria do coach ou propriamente no curso, eu procuro buscar o modelo que se adapta a cada um. Tem pessoas que gostam mais de planilha, tem pessoas que gostam mais de caderno, tem pessoas que gostam de aplicativo. Cada um tem o seu modelo, não tem o certo e não tem o errado. Você tem que escolher aquilo que faz sentido para você.
Então, se você gosta do caderno, pega um caderninho e anota. Se você gosta da planilha, tenha uma planilha. Se vocês quiserem, eu tenho uma planilha, é só entrar lá no meu link da bio, tem o meu site, dá para baixar a planilha. Eu gosto de planilha, eu digo, eu sou a louca da planilha, adoro planilha, mas eu não anoto tudo. Por quê? Porque eu uso a seguinte estratégia. Anota tudo durante um período de tempo. Pega um caderninho, pega a planilha, o que for, o celular, o aplicativo e faz a anotação de uma semana. Pega uma semana e anota tudo que você consome. Foi no bar, tomou um cafezinho, anota o cafezinho. Foi na padaria, comprou um pão de queijo, anota o pão de queijo. Pagou um estacionamento, pagou um pedágio, anota absolutamente tudo durante uma semana toda, tomou uma água, comprou um presente, anota tudo que foi consumido durante aquela semana, tá? Então pega de segunda até a outra segunda e anota tudo. Essas suas anotações vão servir de base para o seu orçamento. Depois que você anotou tudo, você pega as suas anotações e veja o que você costuma consumir diariamente. Então, todo dia eu vou na padaria e tomo um café e como um pãozinho de queijo. Então, aquele é o seu hábito rotineiro, aquilo está na sua rotina. Todo dia você tem que pagar estacionamento, todo dia você paga um pedágio, uma vez por mês você compra um presentinho. Começa a anotar quais são os seus hábitos, quais são as suas rotinas, né? E aí aquilo vai servir de base para o seu orçamento do mês. Com base nisso, você já vai ter estipulado qual é o seu padrão, qual é o seu comportamento de consumo, que esses consumo a gente costuma chamar, né, de despesa fantasma, de Gasparzinho, né, que são as despesas aonde vai o nosso dinheiro e a gente não vê, a gente não consegue perceber. Então, anota isso durante uma semana. Ao final dessa semana, você vai ter quais são as despesas que você faz rotineiramente e isso você toma como base para o seu orçamento do mês. E aí você analisa daquelas despesas, quais despesas realmente são necessárias para vocês. Qual despesa faz parte e que é muito importante da tua rotina. É muito simples para mim dizer assim, olha, para de tomar o teu café na padaria e começa a tomar o teu café em casa. Mas se esse é um hábito muito importante para ti, que vai te fazer a diferença no teu dia, né? Que vai te fazer render mais, que vai te fazer sentir melhor, não corta ele. Não tem por que tu cortar ele, porque ele vai te dar um rendimento maior. Talvez daqui a pouco a gente possa analisar que, eu deixo o carro todo dia no estacionamento e isso acaba deixando o meu orçamento mais caro. Como eu tive um cliente que ela trabalha no centro e ela acaba tendo que pagar estacionamento porque todos os dias ela vai de carro. A gente conseguiu chegar à conclusão de que talvez ela vá 1 ou 2 dias por semana de ônibus, em que ela não vai precisar pagar o estacionamento, com o valor, né, do transporte vai ficar mais barato e ela vai conseguir sobrar um dinheirinho para o final do mês ela fazer o lazer, a atividade que ela gostaria. Então, analisa essa semana, pega essa semana como base, como padrão e faz a análise daquilo que você pode ou acrescentar ou reduzir no orçamento de vocês, tá? Acrescentar no sentido do que eu quero dizer, que aquilo realmente vai fazer valor para você, vai trazer, não, esse gasto eu quero manter, esse gasto é importante para mim, então você vai fazer ele com consciência, né, e se sentindo bem satisfeito, e aquele gasto que realmente você consegue cortar, que você consegue, se não cortar, consegue reduzir. Por semana, ótimo, já consegue reduzir para 1 ou 2 vezes da semana, já vai fazer uma diferença lá no final do mês. A segunda dica que eu quero deixar para vocês hoje, que eu acho extremamente importante, é se planejar. Se planejem o quanto vocês querem gastar durante o mês, o quanto vocês precisam gastar durante o mês, né? Quando eu pergunto assim, ou tanto no curso, quanto no coach ou na consultoria, se você faz o orçamento, você tem um orçamento doméstico? Sim, eu anoto tudo que eu gasto. E aí eu pergunto, você se sente feliz de simplesmente só anotar tudo que você gasta? E aí a maioria das pessoas me responde, não me sinto feliz. Isso até me dá um desânimo, porque eu acabo anotando tudo e vejo que lá no final do mês eu não consegui cumprir nada.
né? Daí as pessoas me dizem, mas como se tu disse que é para anotar tudo e agora tu tá me dizendo que dá essa insatisfação? Na verdade, o que dá a insatisfação? Quando a gente vê que não consegue atingir a meta, porque a gente não definiu metas. Fazer o planejamento é ter em mente, ter lá na planilha, no Excel, no caderno, onde for, aquele número. Qual é o número que você quer ter? Qual é o número, qual é o resultado que você quer chegar? E com base nesse resultado, você ir se programando e organizando o seu planejamento e organizando o seu orçamento doméstico para que você consiga chegar ao final do mês, de um mês ou 2 ou 3, você consiga alcançar aquele resultado. Dentro do processo de coaching financeiro, sempre na primeira sessão a gente determina uma meta. E é isso que eu aconselho para vocês, determinem uma meta. O quanto vocês querem chegar ao final de um mês, de 2 meses ou de 3 meses. Se vocês recebem renda muito variável ou recebem por semana, definam por semana o quanto você quer ter naquela semana, o quanto você quer ter ao final de 2 semanas. E aí você começa a fazer o acompanhamento para ver se aquilo está dentro do seu planejamento. Então, o planejamento ele é fundamental. A gente precisa saber para onde a gente está indo e para onde a gente quer chegar. Aonde, né, a gente quer chegar. Isso vai nos nortear, vai definir o nosso sucesso no nosso orçamento doméstico, nas nossas finanças, porque quando a gente tem isso muito claro, a gente começa a trabalhar com o nosso inconsciente para que ele vá nos ajudando a atingir esse nosso plano, essa nossa meta, esse nosso objetivo, tá? Gente, se vocês quiserem fazer algum comentário, vão colocando aqui, não sei se tá ficando claro, se vocês estão conseguindo entender, vão colocando aqui que a gente vai conversando, tá? E uma outra dica que eu acho super bacana e que funciona muito, principalmente no curso, né? Onde eu tenho um público maior, assim que eu não consigo dar uma atenção 100%, né, focada naquela pessoa, mas eu dou uma dica no geral e depois a gente faz os encontros online para esclarecer dúvidas, né, para trabalhar os assuntos, é pegar o cartão, a fatura do cartão de crédito para quem utiliza, né, ou o extrato bancário e pintar esse extrato. Eu digo fazer, né, um semáforo, uma sinaleira, como a gente diz por aqui, desse extrato bancário. Então, vai pegar o extrato, pode ser do mês de janeiro, né, agora um extrato recente, imprime ele, o mês completinho, e aí lá você vai pegar de 3 cores, né, bem as cores do semáforo mesmo, o vermelho, o amarelo e o verde. E aí você vai pintar, de que forma? Vai pegar, vamos começar pelo verde. Você vai olhar todo o seu extrato e vai ver quais daquelas contas, aqueles gastos que você teve ali, que você gosta, que você acha bacana, que você quer manter, que você precisa manter. Muitas vezes a gente tem gastos que não gostaria, mas que neste momento são necessários, né? Então, você vai pegar o seu extrato ou a fatura do cartão e vai pintar. Pinta de verde tudo que você precisa manter ou que você quer manter dos seus gastos, tá? Pega a canetinha amarela e pinta esse mesmo extrato, essa mesma fatura do cartão, com os gastos que você pode reduzir, você pode começar a reduzir esse gasto. Então, que ele fica lá em amarelo como um sinal de alerta, ó. Então, por exemplo, conta de água, conta de luz, conta de telefone, né, se for variável, se não for um plano fixo, são exemplos de contas que a gente pode começar a reduzir. Então, a gente pode pensar em começar a reduzir. Essa semana eu fiz um atendimento de coaching em que a pessoa, né, que eu atendi, ela chegou justamente a essa conclusão. Ela disse, olha, a gente gasta bastante de água e de luz. Ela disse, aqui em casa, todo mundo vê, eles moram em, acho que umas 4 ou 5 pessoas, né? Aqui em casa todo mundo deixa as luzes acesas quando não tem gente no quarto. Os equipamentos ficam todos ligados na TV. E mesmo que fica aquela luzinha em stand-by, né? Aquela luzinha vermelhinha, tá gastando energia. O banho, ela disse assim, banho sem comentários. Todo mundo toma banho muito demorado, né? E acaba gastando mais energia. Então, a gente criou uma tarefa, assim, para ela nessa semana, né? Que no processo de coaching eu sempre deixo uma tarefa. Na verdade, assim, é a própria pessoa que está fazendo o atendimento que define qual é a tarefa que ela se predispõe a fazer, né? E ela disse, eu vou conversar com a minha família para que a gente comece a economizar na conta de luz
e de água, né? Na conta de luz, principalmente apagando luz dos ambientes em que quando não tem ninguém, né? Isso assim é um hábito muito simples que talvez não vai doer para a família, não vai ser difícil engajar a família nesse projeto, mas que vai gerar um resultado. Se for R$5 que você conseguir economizar na conta de luz, talvez é R$5 que você pode ir tomar um sorvete com o seu filho. Então são pequenas economias, são pequenas atitudes que vão fazer a diferença, né? Daqui a pouco, se a gente ficar esperando lá, minha conta de minha conta de luz é R$150 por mês, eu quero baixar ela para 100. Talvez você não vai conseguir, vai se sentir frustrado. Então, estabeleça metas pequenas para que você consiga economizar e aí conseguir ter o resultado. Então, pega lá no seu extrato bancário, na sua fatura do cartão de crédito e pinta de amarelo quais são as contas que você realmente pode reduzir, pode começar a reduzir. Aí vai depender do orçamento, das finanças de cada um, do comportamento, né, financeiro de cada um. E terceiro, com a caneta vermelha, aquilo que vocês podem cortar e eliminar de vez da vida de vocês. Talvez tenha algum gasto lá que não faça sentido nenhum para vocês, né? E que ele possa ser cortado. Exemplos desses gastos: tarifas de cartão, tarifas de contas. Todas essas tarifas a gente pode cortar, a gente pode eliminar da nossa vida, da nossa conta, né? Às vezes, assim, eu tenho uma cliente que ela paga de tarifa de cartão R$22 por mês. Na tarifa de cartão, não, tarifa da conta bancária dela é R$22 por mês. E eu já falei para ela diversas vezes que ela pode ir até o banco e pedir uma conta gratuita, né? Ela tem direito a ter uma conta, é a cesta básica que eles chamam, né? Que ela tem direito a ter talão de cheque, ela tem direito a fazer saques, a tirar extratos pela máquina ali, né, no banco. Ela tem uma série de serviços que estão dentro dessa cesta básica que ela não precisa pagar aqueles R$22 por mês. R$22 num ano são mais de R$200 que ela vai ter de economia na tarifa. Então, a tarefa dela é ir negociar com o banco essa taxa. Então, ela já tentou uma vez e o banco disse que ele não iria reduzir, porque ela iria perder limites, ela iria perder o talão de cheque, né, tudo isso. E como ela não tem, assim, tanto conhecimento, né, é uma pessoa, assim, com um pouco menos instrução, ela acabou que optou por continuar com a tarifa. Então, a gente voltou a falar nesse assunto e eu disse para ela, a sua tarefa é ir lá no banco e negociar. Dizer para o banco que você não quer essa tarifa, que você é ciente de que tem direito a ter essa conta, né? Até imprimir para ela a lei e ela vai ir com a lei lá no banco para pedir que seja eliminada essa tarifa. O que o banco alegou para ela também? Que ela vai pagar a mais pelos serviços. Eu tenho essas tarifas, essas contas que não tem tarifa, eu tenho conta em 3 bancos, tá? Não pago tarifa e eu pago pelo serviço. Quando eu vou fazer uma transferência entre bancos, eu pago 95 centavos. Quando eu vou fazer uma transferência para outro banco, eu pago R$5. Como eu faço isso muito pouco, vale muito a pena para mim pagar realmente quando eu utilizo aquele serviço. Então, analisa na conta de vocês, no extrato de vocês, né? Se vocês têm tarifas que podem ser reduzidas ou que podem ser eliminadas, né? Daqui a pouco, assim, você optou por ficar com o seu banco. Teve outra cliente também que ela disse, não, Ana, eu quero ficar com esse banco é importante para mim e eu vou continuar com essa taxa aqui que ela paga, acho que é R$12 por mês. Então eu disse para ela, tenta negociar com o banco, né? Tenta negociar essa taxa para R$8 por mês. Ela consegue economizar R$4 por mês. Parece pouco, gente, mas é esse pouco que vai fazer a diferença no longo prazo. Se daqui a pouco esses R$4 que ela conseguir economizar de tarifa, ela começar a aplicar, ela vai criando o hábito de fazer investimento. É pouquinho, mas ao longo do tempo, ela vai conseguindo colocar mais. Ela vai criando o hábito da aplicação e isso vai gerando para ela uma satisfação de não estar pagando, né, de estar sobrando e de estar investindo. Então, esses são dois pontos que a gente precisa mudar. Sair um pouquinho do pagar, somente pagar, para criar o hábito de investir. Tá? Acenar aqui pro Hélio, tudo bem? A Alessandra aqui também, a Thaís.
Gente, essas são as dicas assim que eu considero bem importantes. Claro que aqui a gente tá passando assim elas bem superficiais, né? São dicas assim rápidas para que vocês consigam realmente começar a economizar. Acho que se vocês pararem e olharem para o extrato de vocês, para a conta bancária de vocês, ali pintando de vermelho, o que que dá para cortar, pintando de amarelo, o que que dá para reduzir, pintando de verde, aquilo que vocês querem manter, vocês já vão conseguir ter uma noção melhor do que pode sobrar lá no final do mês para vocês, né? Lá no curso, assim, eu falo mais, a gente trabalha mais, aí eu utilizo técnicas de coach, utilizo muita ferramenta para que a gente consiga ter consciência, aí aliado à educação financeira, à consultoria, né, a minha expertise desse tempo, para que a gente consiga realmente fazer um planejamento, um orçamento e chegar ao final do mês com mais dinheiro no bolso. Eu espero que eu tenha conseguido realmente contribuir com vocês, que vocês consigam chegar ao final do mês, né, com um pouco mais de dinheiro aí no banco ou no bolso, né, para fazer aquilo que realmente importa, porque muitas vezes a gente acaba não olhando para o nosso dinheiro, gastando ele desnecessariamente, né, gastando em coisas que não nos geram valor, que não nos acrescentam e a gente só sente a insatisfação de chegar ao fim do mês sem dinheiro no bolso, de chegar ao final do mês com a carteira vazia. E essa sensação, ela é desconfortável, ela acaba... Oi, Lu, tudo bem? Ela acaba fazendo com que a gente tenha aquela sensação de que trabalha e chega ao final do mês sem dinheiro, que trabalha só para pagar contas. E a vida não precisa ser assim. A vida não é só pagar contas, a vida é muito mais que isso, né? Mas a gente precisa estar atento àquilo que a gente faz com o nosso dinheiro, às escolhas que a gente toma no nosso dia a dia, aquilo que talvez pode parecer tão pequeno hoje, né? Aquele cafezinho diário, pode parecer tão pequeno, mas talvez a gente substituir ele por um cafezinho em casa vai dar o mesmo prazer e aí a gente vai conseguir pegar aquele dinheirinho e aplicar mais no nosso objetivo, né, de vida. A Joana tá assim. Pois é, Joana, tu sabe que assim é muito comum isso, né? Como eu tava falando lá no início da live, que até o Fabiano comentou, né? Infelizmente a gente não tem essa educação financeira na nossa base escolar, né? A gente não tem educação financeira e os nossos pais muitas vezes não tiveram essa educação, né? E aí acabam que não conseguem nos passar. E aí a gente vai seguindo o ritmo, vai seguindo o fluxo, né? Vai seguindo o barco e não consegue colocar as finanças nos eixos, né? Mas é possível, é bem possível, sim. Eu atendi uma pessoa, acho que faz uns 15 dias mais ou menos, e ela me disse assim, que ela tá com problema de saúde, né? Ela tá com uma situação ali de saúde em que ela pode sim ter uma vida teoricamente normal, como ela tinha até agora, mas ela vai precisar ter um pouco mais de cuidados, assim, principalmente com a alimentação. E ela também tá com algumas questões financeiras, ela me disse assim, eu me dei conta de que as minhas finanças eu posso mudar, eu posso parar agora e mudar. Agora, essa situação que eu me encontro de saúde, eu não consigo mais mudar neste momento, né? Ela disse, eu adquiri isso e agora eu vou ter que conviver com isso. Mas as minhas finanças eu posso mudar, então eu vou tomar isso pra mim e vou seguir adiante, vou conseguir mudar, né? Então, eu achei super bacana, porque embora a gente esteja assim, até o Fabiano colocou aqui, entrar no cílio, se enrolou no cartão. O cartão, Fabiano, ele é bem perigoso quando a gente não sabe usar, mas ele é uma excelente ferramenta quando a gente consegue utilizar ele para o nosso benefício, né? Os bancos, a nossa sociedade hoje, ela incentiva muito o consumo, muito. E a facilidade do crédito, ela faz com que a gente entre, né, nesses rolos, assim como a Joana comentou, de estar ali e não ver onde vai o dinheiro, né, de se enrolar no cartão, como o Fabiano comentou. A nossa sociedade, ela incentiva isso, porque o crédito é muito fácil, né? Então, a gente acaba não conseguindo fazer um bom uso disso. Muitas vezes é por conta de quê? Das nossas crenças mesmo, né? A gente acaba achando que aquele dinheiro tá ali, tá disponível, a gente vai usar e depois a gente dá um jeito, né? Eu tenho uma cliente que ela diz assim, eu vou gastar, depois eu dou um jeito, depois eu penso como é que eu vou fazer, né?
Oi, Rose. Então, assim, a gente acaba indo nesse fluxo, né? Mas o importante é tomar essa consciência. Esse é o primeiro passo, essa tomada de consciência, né? Parar, ter a consciência e aí ver o que dá para fazer, né? Se já tá numa situação assim de dívida, endividamento total, geral, escolhe quais contas vai pagar. Não é vergonhoso para ninguém, né? Entrou nessa situação e agora vamos lá, vamos buscar dar a volta, né? Se enrolar, se desenrolar disso, né? Escolhe qual conta vai pagar, se tá muito endividado, parcelem. O que eu sempre digo assim, ó, renegociem dívidas, não deixa a dívida aí rolando, não deixa a coisa aí, sabe? Ir fluindo assim, liga, manda e-mail, pede uma renegociação, renegocia juros, renegocia taxa, sabe? É bem possível isso, né? Hoje a inadimplência ela tá bem alta porque o crédito tá muito facilitado, né? Mas os órgãos, assim, eles estão super disponíveis para fazer renegociação. Eu fiz renegociação de uma cliente, acho que foi final do ano passado ali, que ela tava com uma dívida. Eu acho que era em torno de uns 5 mil, assim, que ela tava de dívidas, né? E aí a gente conseguiu negociar, conseguiu um bom desconto, ela acabou pegando um dinheiro ali que ela tinha e quitando, a gente conseguiu mais de R$ 2.000 de desconto para pagamento à vista. Tem outros clientes que eu renegocio dívidas já aí parceladas, aí a gente consegue um longo prazo. Então, assim, é possível sim, quando a gente já tá nessa situação de endividamento, dar a volta. Sempre é possível, né? Ou se vocês não conseguem, né, dar a volta ali naquele fluxo ali de dinheiro que vocês estão do mês, buscar alguma fonte de renda extra, aquilo que vocês conseguem juntar daqui, juntar dali um pouquinho para fazer uma rendinha extra para conseguir quitar essas dívidas mesmo, né? Ou até mesmo aplicar, se vocês daqui a pouco querem ter essa renda extra para conseguir fazer uma aplicação, né? Para conseguir realizar um sonho. Isso não precisa ser para sempre, pode ser por um período, né? Para quem é assalariado, é possível às vezes fazer hora extra, negociar, né, com o chefe. Chega e conversa abertamente. Olha, eu tô precisando de uma renda extra, tô precisando de um dinheiro a mais aqui. Quem sabe me ajuda, né? Tendo um trabalho a mais, um trabalho extra. Ou para quem gosta, né, de fazer vendas. Eu passei muito tempo vendendo Natura, quando eu trabalhava em empresa, eu vendia Natura, né? Hoje eu não vendo mais, quem vende é a minha mãe, mas eu vendia para minhas colegas, né, da empresa Natura, e aquilo era uma renda extra que eu podia comprar as coisas que faziam sentido para mim. Então, além do meu salário, eu tinha aquela renda, né? E na época que eu vendia Natura na empresa, teve uma colega que teve uma sacada muito boa, né? Muito boa mesmo. A empresa que a gente trabalhava era bem longe, assim, do centro. E não tinha bar, não tinha mercado, não tinha nada perto, né? Era bem retirada, assim. E ela começou a vender bala, chocolate, doces, né? Na empresa. A empresa inteira comprava dela. Imagina, ela comprava no atacado aqueles chocolates e doces, enfim, né? E a empresa inteirinha vendia, comprava dela. Então, ela conseguiu fazer uma renda extra bem legal. Então, assim, a gente tem inúmeras oportunidades, né? Inúmeras oportunidades de conseguir dar a volta, né? É importante a gente tomar essa consciência. Deu essa tomada de consciência, define as metas, define os objetivos e corre atrás. E cuida do seu dinheiro. Olha para ele com carinho, não gasta ele à toa, né? Porque uma técnica assim que é muito, muito bacana é você ter essa percepção assim, quanto você precisa trabalhar para ter aquele dinheiro. E aí você começa a gastar com um pouco de dó do dinheiro, né? Não simplesmente sair gastando, porque o dinheiro na nossa mão, ele é sim extremamente valoroso, né? Muitas vezes a gente também tem crenças assim relacionadas a ter dinheiro na mão ou ter muito dinheiro no banco, né? Questão de você é uma pessoa avarenta, ou eu ouvia muito falar, né, que dinheiro que vem fácil vai fácil, ou que se é rico fez alguma coisa de errado. São essas crenças muitas vezes que acabam nos sabotando, né? Mas sabotadores é lá na live de sexta, né, que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas já fica atento qual é o seu comportamento, qual é o seu pensamento com o dinheiro, qual é a sua atitude, né? Se o dinheiro entra na tua mão e consegue ficar ali, ou se ele vem na tua mão e já sai voando, né? Começa
a observar os seus comportamentos, que com certeza vocês vão ter um resultado diferente, né? Começar a olhar o dinheiro com um olhar diferente, né? O dinheiro, eu costumo dizer que o dinheiro ele é uma energia, né? Que a gente acaba atraindo para nós aquilo que a gente se afiniza. E o dinheiro também, ele é uma energia que a gente precisa ter afinidade, né? Que a gente precisa estar em contato com ele, olhar para ele, ter ele na carteira, né? Tem uma cliente de coaching que ela não tem carteira. Ela me disse, eu não tenho carteira, meu dinheiro fica todo jogado dentro da bolsa. Ela disse, eu nem sei, tá tudo lá, uma bagunça só dentro da minha bolsa. E aí eu disse pra ela, né, então a tua tarefa vai ser conseguir uma carteira. Comprar uma carteira, uma bolsinha, onde o que for, né, e colocar esse dinheiro dentro da carteira, para que você tenha contato com ele, para que você olhe para o dinheiro, para que você saiba quanto tem, para que você conte o dinheiro, né? Para começar a ir desenvolvendo isso. E aí, claro, ela vai me relatando, assim, sensações que ela vai tendo, percepções, né? O que causa nela pegar o dinheiro, o que causa nela ter agora uma carteira, ter esse controle. E aí a gente vai trabalhando, né? Em crenças e em sabotadores. O dinheiro às vezes pode ser uma armadilha se não soubermos administrar bem, com certeza. Com certeza, Rose, o dinheiro pode ser sim uma grande armadilha, né? Porque o dinheiro, ele pode, eu digo assim, florescer aquilo que já existe dentro de nós, né? O dinheiro, ele não é ruim. Ele por si só, ele não tem influência nenhuma. Ele apenas vai aumentar aquilo que já existe dentro de nós, né? Então, ele pode ser utilizado para o bem, né? Ou ele pode nos arruinar. Ele pode nos levar por água abaixo, né? Acredito que vocês já devam ter ouvido muitas histórias de pessoas que ganharam na loteria, né? E acabaram ficando mais pobres do que antes de terem ganho na loteria, né? E isso se deve, não é o fato do dinheiro em si, é o fato que a pessoa não tinha a mentalidade próspera, ela não tinha a mentalidade rica, né? Ela não sabia o que fazer com aquele dinheiro, então o dinheiro veio e foi, da mesma forma que veio, ele foi. Então, assim, eu li esses dias uma reportagem de um senhor que ganhou na loteria e ele fechou um hotel inteiro, né? Um hotel de luxo da cidade dele, e pagou hotel, pagou bebida, comida para todo mundo que ele nem conhecia. O dinheiro dele assim acabou rapidamente. Ele não sabia o que fazer com o dinheiro e foi o melhor que ele poderia ter feito. Hoje ele tá numa situação assim bem de pobreza mesmo, né? Então, para ele ali, o dinheiro foi uma armadilha que ele não soube administrar, né? Claro, ali uma situação extrema, mas muitas vezes a gente não consegue administrar no nosso dia a dia. A gente não consegue viver com o que a gente ganha. E aí a gente acaba se afundando em cartão de crédito, em cheque especial, em empréstimo, porque a gente não consegue adequar, né, o nosso padrão de vida àquilo que a gente vive. Loucura, realmente é uma loucura, Rose, a pessoa chegar, né, a esse ponto, mas é comum. A gente pensa que não, né? Mas é comum e muitas pessoas vêm me procurar, né? Inbox, assim, muita gente me procura inbox por ter vergonha de estar numa situação financeira dessas, né? De estar endividado, de estar no cartão ou um cheque especial. E isso é muito comum, né? Como eu falei no início da live, hoje 60% dos brasileiros estão nessa situação. Né? O que faz a diferença é buscar ajuda, é buscar informação, seja de que forma for, né? Então não é vergonhoso. Talvez a pessoa sim sinta vergonha, né, por estar nessa situação, mas é normal. O que eu espero, assim, contribuir muito, né, que é o trabalho que eu estou fazendo ali com o Mercado São Lucas, é levar essa educação para as crianças, né? Para que as crianças consigam mudar essa mentalidade, para que quando elas cresçam, elas já saibam, né? Viver de acordo com a realidade delas, né? Trabalhar a educação financeira lá na infância. Como a gente não teve isso, então vamos buscar a educação financeira agora, que a gente consiga fazer o melhor aproveitamento do nosso dinheiro, né? Porque a gente trabalha um mês inteiro, a gente dedica tanto tempo, tanta energia para ter o nosso dinheiro, que
extremamente valoroso para nós, que a gente consiga aproveitar ele, mas aproveitar naquilo que realmente faz sentido para nós, né? Não simplesmente pagar água, luz, telefone e deu, não conseguir viver, né? Mas o que eu quero dizer é assim, aproveitar com valor aquilo que realmente faz sentido para ti, né? Aquilo, quer viajar, quer passear, quer curtir os filhos, isso, ter esse planejamento, né? Assim que eu recebi, separei o do meu futuro financeiro, sigo firme meu propósito. Com certeza, Rose, tem que seguir firme, muito firme no teu propósito, se é esse mesmo, separar, né? Para ter a independência financeira, né? Para ter a sua reserva, seja para uma situação de imprevisto, para uma viagem ou para aposentadoria. Importante é começar. Começa com R$5, com R$10, com o que for, mas começa. E aí vai criando o hábito, né, de fazer a aplicação, de fazer a reserva, né? O que eu sempre oriento é ter os objetivos. Então, precisa fazer uma reserva para situações especiais, define essa reserva, faz o seu orçamento e destina o quanto por mês você vai conseguir para lá. E aí destina outra reserva. Faz uma reserva para viagem, faz uma reserva para comprar um carro, se quiser comprar uma casa, né? Eu não digo que é certo ou errado comprar casa, tudo depende, sempre depende do objetivo de cada um, das vontades, dos desejos e dos sonhos de cada um. Para mim, comprar uma casa própria era um sonho, então eu fui comprar minha casa própria. Talvez para outra pessoa não seja o sonho dela comprar uma casa própria, seja fazer uma viagem. Então, tudo depende do contexto de vida, do momento que a pessoa está vivendo. Mas uma coisa que eu digo e que vale para todo mundo é sempre tenha uma reserva, sempre tenha um pé de meia. A gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai estar trabalhando no mesmo emprego, se a gente vai ter a mesma renda ou não. Então, para que a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade, faz o pé de meia, né? Faz com que sobre um pouquinho ali para que você consiga fazer essa economia e aí conseguir se manter, tá? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Tá quase acabando aqui, daqui a pouco o Instagram me derruba, né? Se vocês têm mais alguma pergunta, eu tô aqui disponível, podem colocar aqui nos comentários, aí a gente vai continuar conversando até que o Instagram nos permita, não nos derrube, né? Obrigada pela participação aqui de vocês mesmo, pelos comentários. E na quarta-feira a gente continua, né? Tenho mais uma live então na quarta, outra live na sexta. E aí eu espero vocês aqui para que a gente faça mais um bate-papo, né? Oi, Cristiano. A Dai. Oi, Dai, tudo bem? Vocês chegaram agora mais no finalzinho, né? Então a gente deu aqui, recapitulando, algumas dicas para fazer sobrar dinheiro no final do mês, né? A última dica que eu deixei foi do pintar o extrato, pintar o cartão, a fatura do cartão, né? Com de vermelho, de amarelo e de verde. Vermelho com as contas que vocês podem realmente reduzir, que vocês podem cortar. Então, o exemplo que eu dei, tarifas de cartão, tarifa de conta bancária, se vocês conseguirem cortar. De amarelo, aquelas contas que vocês podem reduzir. Talvez a conta de água, a conta de luz, ou aquela padaria que acontece todo dia, aquele cafezinho, se pode reduzir. E as contas verdes, aquelas que vocês querem manter, né? Que vocês desejam ficar com elas, ou que realmente elas são necessárias, né? Essas foram as dicas e o planejamento, sempre o planejamento. Obrigada eu, Fabiano. Na quarta-feira voltamos, vamos falar mais um pouquinho, né? Aí a gente vai falar como gastar sem sofrer. Aí eu vou dar mais algumas dicas, algumas técnicas que eu utilizo, né? Tanto no curso que vai abrir a semana que vem, quanto no coach, para que a gente consiga gastar sem sofrer, né? Sem culpa, que a gente consiga gastar com consciência e gastar naquilo que realmente faz sentido para nós. Obrigada, Rose, obrigada pelo feedback e até quarta então, gente. Um beijo. Semana, ótimo, já consegue reduzir para 1 ou 2 vezes da semana, já vai fazer uma diferença lá no final do mês. A segunda dica que eu quero deixar para vocês hoje, que eu acho extremamente importante, é se planejar. Se planejem o quanto vocês querem gastar durante o mês, o quanto vocês precisam gastar durante o mês, né? Quando eu pergunto assim, ou tanto no curso, quanto no coach ou na consultoria, se você faz o orçamento, você tem um orçamento doméstico? Sim, eu anoto tudo que eu gasto.
E aí eu pergunto, você se sente feliz de simplesmente só anotar tudo que você gasta? E aí a maioria das pessoas me responde, não me sinto feliz. Isso até me dá um desânimo, porque eu acabo anotando tudo e vejo que lá no final do mês eu não consegui cumprir nada, né? Daí as pessoas me dizem, mas como se tu disse que é para anotar tudo e agora você está me dizendo que dá essa insatisfação? Na verdade, o que dá a insatisfação? Porque a gente não definiu metas. Fazer o planejamento é ter em mente, ter lá na planilha, no Excel, no caderno, onde for, aquele número. Qual é o número que você quer ter? Qual é o número, qual é o resultado que você quer chegar? E com base nesse resultado, você ir se programando e organizando o seu planejamento e organizando o seu orçamento doméstico para que você consiga chegar ao final do mês, de um mês ou 2 ou 3, você consiga alcançar aquele resultado. Dentro do processo de coaching financeiro, sempre na primeira sessão a gente determina uma meta. E é isso que eu aconselho para vocês, determinem uma meta. O quanto vocês querem chegar ao final de um mês, de 2 meses ou de 3 meses. Se vocês recebem renda muito variável ou recebem por semana, definam por semana o quanto você quer ter naquela semana, o quanto você quer ter ao final de 2 semanas. E aí você começa a fazer o acompanhamento para ver se aquilo está dentro do seu planejamento. Então, o planejamento ele é fundamental. A gente precisa saber para onde a gente está indo e para onde a gente quer chegar, aonde, né, a gente quer chegar. Isso vai nos nortear, vai definir o nosso sucesso no nosso orçamento doméstico, nas nossas finanças, porque quando a gente tem isso muito claro, a gente começa a trabalhar com o nosso inconsciente para que ele vá nos ajudando a atingir esse nosso plano, essa nossa meta, esse nosso objetivo, tá? Gente, se vocês quiserem fazer algum comentário, vão colocando aqui, não sei se tá ficando claro, se vocês estão conseguindo entender, vão colocando aqui que a gente vai conversando, tá? E uma outra dica que eu acho super bacana e que funciona muito, principalmente no curso, né? Onde eu tenho um público maior, assim que eu não consigo dar uma atenção 100%, né, focada naquela pessoa, mas eu dou uma dica no geral e depois a gente faz os encontros online para esclarecer dúvidas, né, para trabalhar os assuntos, é pegar o cartão, a fatura do cartão de crédito para quem utiliza, né, ou o extrato bancário e pintar esse extrato. Eu digo fazer, né, um semáforo, uma sinaleira, como a gente diz por aqui, desse extrato bancário. Então, vai pegar o extrato, pode ser do mês de janeiro, né, agora um extrato recente, imprime ele, o mês completinho, e aí lá você vai pegar de 3 cores, né, bem as cores do semáforo mesmo, o vermelho, o amarelo e o verde. E aí você vai pintar, de que forma? Vai pegar, vamos começar pelo verde. Você vai aqueles gastos que você teve ali, que você gosta, que você acha bacana, que você quer manter, que você precisa manter. Muitas vezes a gente tem gastos que não gostaria, mas que neste momento são necessários, né? Então você vai pegar o seu extrato ou a fatura do cartão e vai pintar. Pinta de verde tudo que você precisa manter ou que você quer manter dos seus gastos, tá? Pega a canetinha amarela e pinta esse mesmo extrato, essa mesma fatura do cartão, com os gastos que você pode reduzir, você pode começar a reduzir esse gasto. Então, que ele fica lá em amarelo como um sinal de alerta, ó. Então, por exemplo, conta de água, conta de luz, conta de telefone, né, se for variável, se não for um plano fixo, são exemplos de contas que a gente pode começar a reduzir. Então, a gente pode pensar em começar a reduzir. Essa semana eu fiz um atendimento de coaching em que a pessoa, né, que eu atendi, ela chegou justamente a essa conclusão. Ela disse, olha, a gente gasta bastante de água e de luz. Ela disse, aqui em casa, todo mundo vê, eles moram em, acho que umas 4 ou 5 pessoas, né? Aqui em casa todo mundo deixa as luzes acesas quando não tem gente no quarto. Os equipamentos ficam todos ligados na TV. E mesmo que fica aquela luzinha em stand-by, né? Aquela luzinha vermelhinha, tá gastando energia. O banho, ela disse assim, banho sem comentários. Todo mundo toma banho muito demorado.
né? E acaba gastando mais energia. Então a gente criou uma tarefa assim para ela nessa semana, né? Que no processo de coaching eu sempre deixo uma tarefa. Na verdade, assim, é a própria pessoa que está fazendo o atendimento que define qual é a tarefa que ela se predispõe a fazer, né? E ela disse: eu vou conversar com a minha família para que a gente comece a economizar na conta de luz e de água, né? Na conta de luz, principalmente apagando luz dos ambientes em que quando não tem ninguém, né? Isso, assim, é um hábito muito simples que talvez não vai doer para a família, não vai ser difícil engajar a família nesse projeto, mas que vai gerar um resultado. Se for R$5 que você conseguir economizar na conta de luz, talvez é R$5 que você pode ir tomar um sorvete com o seu filho. Então são pequenas economias, são pequenas atitudes que vão fazer a diferença, né? Daqui a pouco, se a gente ficar esperando lá, minha conta de minha conta de luz é R$150 por mês, eu quero baixar ela para 100. Talvez você não vai conseguir, vai se sentir frustrado. Então, estabeleça metas pequenas para que você consiga economizar e aí conseguir ter o resultado. Então, pega lá no seu extrato bancário, na sua fatura do cartão de crédito e pinta de amarelo quais são as contas que você realmente pode reduzir, pode começar a reduzir. Aí vai depender do orçamento, das finanças de cada um, do comportamento, né, financeiro de cada um. E terceiro, com a caneta vermelha, aquilo que vocês podem cortar e eliminar de vez da vida de vocês. Talvez tenha algum gasto lá que não faça sentido nenhum para vocês, né? E que ele possa ser cortado. Exemplos desses gastos: tarifas de cartão, tarifas de contas. Todas essas tarifas a gente pode cortar, a gente pode eliminar da nossa vida, da nossa conta, né? Às vezes, assim, eu tenho uma cliente que ela paga de tarifa de cartão R$22 por mês. Na tarifa de cartão, não, tarifa da conta bancária dela é R$22 por mês. E eu já falei para ela diversas vezes que ela pode ir até o banco e pedir uma conta gratuita, né? Ela tem direito a ter uma conta, é a cesta básica que eles chamam, né? Que ela tem direito a ter talão de cheque, ela tem direito a fazer saques, a tirar extratos pela máquina ali, né, no banco. Ela tem uma série de serviços que estão dentro dessa cesta básica, que ela não precisa pagar aqueles R$22 por mês. R$22 num ano são mais de R$200 que ela vai ter de economia na tarifa. Então, a tarefa dela é ir negociar com o banco essa taxa. Então, ela já tentou uma vez e o banco disse que ele não iria reduzir, porque ela iria perder limites, ela iria perder o talão de cheque, né, tudo isso. E como ela não tem, assim, tanto conhecimento, né, é uma pessoa, assim, com um pouco menos instrução, ela acabou que optou por continuar com a tarifa. Então, a gente voltou a falar nesse assunto e eu disse para ela: a sua tarefa é ir lá no banco e negociar. Dizer para o banco que você não quer essa tarifa, que você é ciente de que tem direito a ter essa conta, né? Até imprimir para ela a lei e ela vai ir com a lei lá no banco para pedir que seja eliminada essa tarifa. O que o banco alegou para ela também? Que ela vai pagar a mais pelos serviços. Eu tenho essas contas que não tem tarifa, eu tenho conta em 3 bancos, tá? Não pago tarifa e eu pago pelo serviço. Quando eu vou fazer uma transferência entre bancos, eu pago 95 centavos. Quando eu vou fazer uma transferência para outro banco, eu pago R$5. Como eu faço isso muito pouco, vale muito a pena para mim pagar realmente quando eu utilizo aquele serviço. Então, analisa na conta de vocês, no extrato de vocês, né? Se vocês têm tarifas que podem ser reduzidas ou que podem ser eliminadas, né? Daqui a pouco, assim, você optou por ficar com o seu banco. Teve outra cliente também que ela disse: não, Ana, eu quero ficar com esse banco é importante para mim e eu vou continuar com essa taxa aqui que ela paga, acho que é R$12 por mês. Então eu disse para ela: tenta negociar com o banco, né? Tenta negociar essa taxa para R$8 por mês. Ela consegue economizar R$4 por mês. Parece pouco, gente, mas é esse pouco que vai fazer a diferença no longo prazo. Se daqui a pouco esses R$4 que ela conseguir economizar de tarifa, ela começar a aplicar, ela vai criando o hábito de fazer investimento. É pouquinho, mas ao longo do tempo ela vai conseguindo colocar mais.
acontece? Ela vai criando o hábito da aplicação e isso vai gerando para ela uma satisfação de não estar pagando, né, de estar sobrando e de estar investindo. Tá? Então, esses são dois pontos que a gente precisa mudar. Sair um pouquinho do pagar, somente pagar, para criar o hábito de investir. Tá? Acenar aqui pro Hélio, tudo bem? A Alessandra aqui também, a Thaís. Gente, essas são as dicas, assim, que eu considero bem importantes. Claro que aqui a gente tá passando, assim, elas bem superficiais, né? São dicas, assim, rápidas para que vocês consigam realmente começar a economizar. Acho que se vocês pararem e olharem pro extrato de vocês, pra conta bancária de vocês, ali, pintando de vermelho, o que dá para cortar, pintando de amarelo, o que dá para reduzir, pintando de verde, aquilo que vocês querem manter, vocês já vão conseguir ter uma noção melhor do que pode sobrar lá no final do mês para vocês, né? Lá no curso, assim, eu falo mais, a gente trabalha mais, aí eu utilizo técnicas de coach, utilizo muita ferramenta para que a gente consiga ter consciência, aí aliado à educação financeira, à consultoria, né, a minha expertise desse tempo, para que a gente consiga realmente fazer um planejamento, um orçamento e chegar ao final do mês com mais dinheiro no bolso. Eu espero que eu tenha conseguido realmente contribuir com vocês, que vocês consigam chegar ao final do mês, né, com um pouco mais de dinheiro aí no banco ou no bolso, né, para fazer aquilo que realmente importa, porque muitas vezes a gente acaba não olhando para o nosso dinheiro, gastando ele desnecessariamente, né, gastando em coisas que não nos geram valor, que não nos acrescentam e a gente só sente a insatisfação de chegar ao fim do mês sem dinheiro no bolso, de chegar ao final do mês com a carteira vazia. E essa sensação, ela é desconfortável, ela acaba... Oi, Lu, tudo bem? Ela acaba fazendo com que a gente tenha aquela sensação de que trabalha e chega ao final do mês sem dinheiro, que trabalha só para pagar contas. E a vida não precisa ser assim. A vida não é só pagar contas, a vida é muito mais que isso, né? Mas a gente precisa estar atento àquilo que a gente faz com o nosso dinheiro, as escolhas que a gente toma no nosso dia a dia, aquilo que talvez pode parecer tão pequeno hoje, né? Aquele cafezinho diário, pode parecer tão pequeno, mas talvez a gente substituir ele por um cafezinho em casa vai dar o mesmo prazer e aí a gente vai conseguir pegar aquele dinheirinho e aplicar mais no nosso objetivo, né, de vida. A Joana tá assim, pois é, Joana, tu sabe que assim, é muito comum isso, né? Como eu tava falando lá no início da live, que até o Fabiano comentou, né? Infelizmente a gente não tem essa educação financeira na nossa base escolar, né? A gente não tem educação financeira e os nossos pais muitas vezes não tiveram essa educação, né? E aí acabam que não conseguem nos passar. E aí a gente vai seguindo o ritmo, vai seguindo o fluxo, né? Vai seguindo o barco e não consegue colocar as finanças nos eixos, né? Mas é possível, é bem possível, sim. Eu atendi uma pessoa, acho que faz uns 15 dias mais ou menos, e ela me disse assim, que ela tá com problema de saúde, né? Ela tá com uma situação ali de saúde em que ela pode sim ter uma vida teoricamente normal, como ela tinha até agora, mas ela vai precisar ter um pouco mais de cuidados, assim, principalmente com a alimentação. E ela também tá com algumas questões financeiras, ela me disse assim, eu me dei conta de que as minhas finanças eu posso mudar. Eu posso parar agora e mudar. Agora, essa situação que eu me encontro de saúde, eu não consigo mais mudar neste momento, né? Ela disse, eu adquiri isso e agora eu vou ter que conviver com isso. Mas as minhas finanças eu posso mudar. Então, eu vou tomar isso pra mim e vou seguir adiante. Vou conseguir mudar, né? Então, eu achei super bacana, porque embora a gente esteja assim, até o Fabiano colocou aqui, entrar no cílio, se enrolou no cartão. O cartão, Fabiano, ele é bem perigoso quando a gente não sabe usar, mas ele é uma excelente ferramenta quando a gente consegue utilizar ele para o nosso benefício, né?
os bancos, a nossa sociedade hoje, ela incentiva muito o consumo, muito, muito. E a facilidade do crédito, ela faz com que a gente entre, né, nesses rolos, assim, como a Joana comentou, de estar ali e não ver onde vai o dinheiro, né, de se enrolar no cartão, como o Fabiano comentou. A nossa sociedade, ela incentiva isso, porque o crédito é muito fácil, né? Então, a gente acaba não conseguindo fazer um bom uso disso. Muitas vezes é por conta de quê? Das nossas crenças mesmo, né? A gente acaba achando que aquele dinheiro tá ali, tá disponível, a gente vai usar e depois a gente dá um jeito, né? Eu tenho uma cliente que ela diz assim, eu vou gastar, depois eu dou um jeito, depois eu penso como é que eu vou fazer, né? Oi, Rose. Então, assim, a gente acaba indo nesse fluxo, né? Mas o importante é tomar essa consciência. Esse é o primeiro passo, essa tomada de consciência, né? Parar, ter a consciência e aí ver o que dá para fazer, né? Se já tá numa situação, assim, de dívida, endividamento total, geral, escolhe quais contas vai pagar. Não é vergonhoso para ninguém, né? Entrou nessa situação e agora vamos lá, vamos buscar dar a volta, né? Se enrolar, se desenrolar disso, né? Escolhe qual conta vai pagar, se tá muito endividado, parcelem. O que eu sempre digo assim, renegociem dívidas, não deixa a dívida aí rolando, não deixa a coisa aí, sabe? Ir fluindo assim, liga, manda e-mail, pede uma renegociação, renegocia juros, renegocia taxa, sabe? É bem possível isso, né? Hoje a inadimplência ela tá bem alta porque o crédito tá muito facilitado, né? Mas os órgãos, assim, eles estão super disponíveis para fazer renegociação. Eu fiz renegociação de uma cliente, acho que foi final do ano passado ali, que ela tava com uma dívida. Eu acho que era em torno de uns 5 mil, assim, que ela tava de dívidas, né? E aí a gente conseguiu negociar, conseguiu um bom desconto, ela acabou pegando um dinheiro ali que ela tinha e quitando, a gente conseguiu mais de R$ 2.000 de desconto para pagamento à vista. Tem outros clientes que eu renegocio dívidas já aí parceladas, aí a gente consegue um longo prazo. Então, assim, é possível sim, quando a gente já tá nessa situação de endividamento, dar a volta. Sempre é possível, né? Ou se vocês não conseguem, né, dar a volta ali naquele fluxo ali de dinheiro que vocês estão do mês, buscar alguma fonte de renda extra, aquilo que vocês conseguem juntar daqui, juntar dali um pouquinho para fazer uma rendinha extra para conseguir quitar essas dívidas mesmo, né? Ou até mesmo aplicar, se vocês daqui a pouco querem ter essa renda extra para conseguir fazer uma aplicação, né? Para conseguir realizar um sonho. Isso não precisa ser para sempre, pode ser por um período, né? Para quem é assalariado, é possível às vezes fazer hora extra, negociar, né, com o chefe. Chega e conversa abertamente. Olha, eu tô precisando de uma renda extra, eu tô precisando de um dinheiro a mais aqui. Quem sabe me ajuda, né? Tendo um trabalho a mais, um trabalho extra. Ou para quem gosta, né, de fazer vendas. Eu passei muito tempo vendendo Natura, quando eu trabalhava em empresa, eu vendia Natura, né? Hoje eu não vendo mais, quem vende é a minha mãe, mas eu vendia para minhas colegas, né, da empresa Natura, e aquilo era uma renda extra que eu podia comprar as coisas que faziam sentido para mim. Então, além do meu salário, eu tinha aquela renda, né? E na época que eu vendia Natura na empresa, teve uma colega que teve uma sacada muito boa, né? Muito boa mesmo. A empresa que a gente trabalhava era bem longe, assim, do centro. E não tinha bar, não tinha mercado, não tinha nada perto, né? Era bem retirada, assim. E ela começou a vender bala, chocolate, doces, né? Na empresa. A empresa inteira comprava dela. Imagina, ela comprava no atacado aqueles chocolates e doces, enfim, né? E a empresa inteirinha vendia, comprava dela. Então, ela conseguiu fazer uma renda extra bem legal. Então, assim, a gente tem inúmeras oportunidades, né? Inúmeras oportunidades de conseguir dar a volta. Né? É importante a gente tomar essa consciência. Deu essa tomada de consciência, define as metas, define os objetivos e corre atrás. E cuida do seu dinheiro. Olha para ele com carinho, não gasta ele à toa, né? Porque uma técnica assim que é muito, muito bacana é você ter essa percepção assim, quanto você precisa?
trabalhar para ter aquele dinheiro. E aí você começa a gastar com um pouco de dó do dinheiro, né? Não simplesmente sair gastando, porque o dinheiro na nossa mão, ele é sim extremamente valoroso, né? Muitas vezes a gente também tem crenças assim relacionadas a ter dinheiro na mão ou ter muito dinheiro no banco, né? Questão de você é uma pessoa avarenta, ou eu ouvia muito falar, né, que dinheiro que vem fácil vai fácil, ou que se é rico fez alguma coisa de errado. São essas crenças muitas vezes que acabam nos sabotando, né? Mas sabotadores é lá na live de sexta, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas já fica atento qual é o seu comportamento, qual é o seu pensamento com o dinheiro, qual é a sua atitude, né? Se o dinheiro entra na tua mão e consegue ficar ali, ou se ele vem na tua mão e já sai voando, né? Começa a observar os seus comportamentos, que com certeza vocês vão ter um resultado diferente, né? Começar a olhar o dinheiro com um olhar diferente, né? O dinheiro, eu costumo dizer que o dinheiro ele é uma energia, né? Que a gente acaba atraindo para nós aquilo que a gente se afiniza. E o dinheiro também, ele é uma energia que a gente precisa ter afinidade, né? Que a gente precisa estar em contato com ele, olhar para ele, ter ele na carteira, né? Tem uma cliente de coaching que ela não tem carteira. Ela me disse, eu não tenho carteira, meu dinheiro fica todo jogado dentro da bolsa. Ela disse, eu nem sei, tá tudo lá, uma bagunça só dentro da minha bolsa. E aí eu disse pra ela, né, então a tua tarefa vai ser conseguir uma carteira. Comprar uma carteira, uma bolsinha, onde o que for, né, e colocar esse dinheiro dentro da carteira, para que você tenha contato com ele, para que você olhe para o dinheiro, para que você saiba quanto tem, para que você conte o dinheiro, né? Para começar a ir desenvolvendo isso. E aí, claro, ela vai me relatando, assim, sensações que ela vai tendo, percepções, né? O que causa nela pegar o dinheiro, o que causa nela ter agora uma carteira, ter esse controle. E aí a gente vai trabalhando, né? Em crenças, em sabotadores. O dinheiro às vezes pode ser uma armadilha se não soubermos administrar bem, com certeza. Com certeza, Rose, o dinheiro pode ser sim uma grande armadilha, né? Porque o dinheiro, ele pode, eu digo assim, florescer aquilo que já existe dentro de nós, né? O dinheiro, ele não é ruim. Ele por si só, ele não tem influência nenhuma. Ele apenas vai aumentar aquilo que já existe dentro de nós, né? Então, ele pode ser utilizado para o bem, né? Ou ele pode nos arruinar. Ele pode nos levar por água abaixo, né? Acredito que vocês já devam ter ouvido muitas histórias de pessoas que ganharam na loteria, né? E acabaram ficando mais pobres do que antes de terem ganho na loteria, né? E isso se deve, não é o fato do dinheiro em si, é o fato que a pessoa não tinha a mentalidade próspera, ela não tinha a mentalidade rica, né? Ela não sabia o que fazer com aquele dinheiro, então o dinheiro veio e foi, da mesma forma que veio, ele foi. Então, assim, eu li esses dias uma reportagem de um senhor que ganhou na loteria e ele fechou um hotel inteiro, né? Um hotel de luxo da cidade dele. E pagou hotel, pagou bebida, comida para todo mundo que ele nem conhecia. O dinheiro dele, assim, acabou rapidamente. Ele não sabia o que fazer com o dinheiro e foi o melhor que ele poderia ter feito. Hoje ele tá numa situação, assim, bem de pobreza mesmo, né? Então, para ele ali, o dinheiro foi uma armadilha que ele não soube administrar, né? Claro, ali uma situação extrema, mas muitas vezes a gente não consegue administrar no nosso dia a dia. A gente não consegue viver com o que a gente ganha. E aí a gente acaba se afundando em cartão de crédito, em cheque especial, em empréstimo, porque a gente não consegue adequar, né, o nosso padrão de vida àquilo que a gente vive. Loucura, realmente é uma loucura, Rose, a pessoa chegar, né, a esse ponto, mas é comum. A gente pensa que não, né? Mas é comum e muitas pessoas vêm me procurar, né? Inbox, assim, muita gente me procura inbox por ter vergonha de estar numa situação financeira dessas, né? De estar endividado, de estar no cartão ou um cheque especial. E isso é muito comum, né? Como eu falei no início da live, hoje 60% dos brasileiros estão nessa situação. Né? O que faz a diferença é buscar ajuda, é buscar informação, seja de que forma for, né? Então não é vergonhoso
Talvez a pessoa sim sinta vergonha, né, por estar nessa situação, mas é normal. O que eu espero, assim, contribuir muito, né, que é o trabalho que eu estou fazendo ali com o Mercado São Lucas, é levar essa educação para as crianças, né, para que as crianças consigam mudar essa mentalidade, para que quando elas cresçam, elas já saibam, né, viver de acordo com a realidade delas, né? Trabalhar a educação financeira lá na infância. Como a gente não teve isso, então vamos buscar a educação financeira agora, que a gente consiga fazer o melhor aproveitamento do nosso dinheiro, né? Porque a gente trabalha um mês inteiro, a gente dedica tanto tempo, tanta energia para ter o nosso dinheiro, que é extremamente valoroso para nós que a gente consiga aproveitar ele, mas aproveitar naquilo que realmente faz sentido para nós, né? Não simplesmente pagar água, luz, telefone e deu, não conseguir viver, né? Mas o que eu quero dizer é assim, aproveitar com valor aquilo que realmente faz sentido para ti, né? Aquilo, quer viajar, quer passear, quer curtir os filhos, isso, ter esse planejamento, né? Assim que eu recebi, separei o do meu futuro financeiro, sigo firme meu propósito. Com certeza, Rose, tem que seguir firme, muito firme no teu propósito, se é esse mesmo, separar, né, para ter a independência financeira, né, para ter a sua reserva, seja para uma situação de imprevisto, para uma viagem ou para aposentadoria. Importante é começar. Começa com R$5, com R$10, com o que for, mas começa. E aí vai criando o hábito, né, de fazer a aplicação, de fazer a reserva, né? O que eu sempre oriento é ter os objetivos. Então, precisa fazer uma reserva para situações especiais, define essa reserva, faz o seu orçamento e destina o quanto por mês você vai conseguir para lá. E aí destina outra reserva. Faz uma reserva para viagem, faz uma reserva para comprar um carro, se quiser comprar uma casa, né? Eu não digo que é certo ou errado comprar casa, tudo depende, sempre depende do objetivo de cada um, das vontades, dos desejos e dos sonhos de cada um. Para mim, comprar uma casa própria era um sonho, então eu fui comprar minha casa própria. Talvez para outra pessoa não seja o sonho dela comprar uma casa própria, seja fazer uma viagem. Então, tudo depende do contexto de vida, do momento que a pessoa está vivendo. Mas uma coisa que eu digo e que vale para todo mundo é sempre tenha uma reserva, sempre tenha um pé de meia. A gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai estar trabalhando no mesmo emprego, se a gente vai ter a mesma renda ou não. Então, para que a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade, faz o pé de meia, né? Faz com que sobre um pouquinho ali para que você consiga fazer essa economia e aí conseguir se manter, tá? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Tá quase acabando aqui, daqui a pouco o Instagram me derruba, né? Se vocês têm mais alguma pergunta, eu tô aqui disponível, podem colocar aqui nos comentários, aí a gente continua conversando até que o Instagram nos permita, não nos derrube, né? Obrigada pela participação aqui de vocês mesmo, pelos comentários. E na quarta-feira a gente continua, né? Tenho mais uma live então na quarta, outra live na sexta. E aí eu espero vocês aqui para que a gente faça mais um bate-papo, né? Oi, Cristiano. A Dai. Oi, Dai, tudo bem? Vocês chegaram agora mais no finalzinho, né? Então a gente deu aqui, recapitulando, algumas dicas para fazer sobrar dinheiro no final do mês, né? A última dica que eu deixei foi do pintar o extrato, pintar o cartão, a fatura do cartão, né? Com de vermelho, de amarelo e de verde. Vermelho com as contas que vocês podem realmente reduzir, que vocês podem cortar. Então, o exemplo que eu dei, tarifas de cartão, tarifa de conta bancária, se vocês conseguirem cortar. De amarelo, aquelas contas que vocês podem reduzir. Talvez a conta de água, a conta de luz, ou aquela padaria que acontece todo dia, aquele cafezinho, se pode reduzir. E as contas verdes, aquelas que vocês querem manter, né? Que vocês desejam ficar com elas, ou que realmente elas são necessárias, né? Essas foram as dicas e o planejamento, sempre o planejamento. Obrigada eu, Fabiano. Na quarta-feira voltamos, vamos falar mais um pouquinho, né? Aí a gente vai falar como gastar sem sofrer. Aí eu vou dar mais algumas dicas, algumas técnicas que eu utilizo, né? Tanto no curso que vai abrir a semana que vem, quanto no coach, para que a gente consiga gastar sem sofrer, né? Sem culpa, que a gente consiga gastar com consciência e gastar naquilo que realmente faz
sentido para nós. Obrigada, Rose, obrigada pelo feedback e até quarta então, gente. Um beijo.